Ele baralho. Fala filhão, fala filhona, tô aqui com uma jovem cheia de Deus. Quando ela levanta as mãos, o diabo cai por terra. Sabe o que é isso? Falta de rexona. Aí não, Barão. Filhão! Vem comigo, vem! Fala filhão, fala filhona! Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de uma jovem cheia de Deus, uma jovem bonita, uma jovem da dança profética, uma jovem universitária, uma jovem que mudou a realidade da sua vida por intermédio dos estudos e por intermédio de Deus. Uma jovem que está transbordando Deus por onde ela passa. Sabe quem é essa jovem? É ela! A varoa do idioma! Júlia Cardoso. Do idioma. Fala pessoal, me chamo Júlia Cardoso. Estou hoje aqui na Sala do Filhão para poder contar um pouco para vocês da minha experiência de vida e poder motivar vocês também. Isso aí. Gente, vamos começar aqui bem do início. A Júlia chegou lá na nossa igreja. A história é até um pouco cômica. Era a famosa Júlia Bolinha na época, chegou lá na igreja, toda assanhadinha, se olhando pro filho do homem, né? Ah, mulher! Ela foi pra igreja lá e chegou na igreja num momento muito difícil da vida dela, né, Júlia? Bastante. Como é que foi o seu momento que você chegou na igreja? Quando eu cheguei na igreja, missionária Nova Unção, eu já tinha vontade de conhecer Deus, eu já visitava algumas igrejas, só que na minha família ninguém era evangélico, ninguém seguia. Então, às vezes, quando minha irmã falava vamos, minha prima falava, a gente ia. E eu gostava de estar ali. E eu me lembro de uma vez que eu fui numa igreja com minha irmã e com a minha prima, e a pastora olhou pra mim, eu por volta de 11 a 12 anos, e ela falou assim: nossa, você é tão jovem e não tem brilho no olhar, mas Jesus, ele quer te dar um brilho no olhar de novo, e ele tem muitas coisas para fazer na vida. E esse culto ficou marcado até hoje, porque são palavras que eu não esqueço. E aí, quando eu cheguei na Igreja Missionária Nova Unção, eu fui abraçada, eu fui cuidada, e a partir dali foi crescer espiritualmente. E hoje eu estou aqui com muitas bênçãos do Senhor, porque é graças a Ele que eu cheguei até aqui, né? Júlia, você consegue lembrar qual era as suas perspectivas de vida? Nenhuma. Na verdade, nenhuma. Em relação a estudo, a futuro, porque eu vim de uma família, de um lugar onde não tinha relacionamentos concretos, onde não tinha pessoas que conseguiram romper, terminar os estudos. Então, eu no meu coração, eu já falava que eu queria ser diferente, mas eu não tinha o que me motivasse a ser diferente. Eu não tinha instruções para poder ser diferente. Eu sempre tive o apoio dos meus pais. Eu falava, pai, eu quero estudar em tal lugar, eu quero fazer isso. E dentro das condições financeiras, que eram bem poucas, meu pai falava, vai, filha. Minha mãe falava, vai, eu te ajudo no que der. Júlia, você quer dizer que quando você chegou na igreja, você era uma jovem que estava sem norte, sem direção, e era uma jovem que tinha muitas dificuldades, né? E também não sabia o que fazer da tua vida. Aí você chega naquele momento na igreja, e qual foi a primeira impressão que você teve da igreja? Que eu ia ter que mudar tudo na minha vida. Minha forma de vestir, minha forma de falar, porque eu falava era muito palavrão, usava vestes totalmente diferentes, que não valorizavam o meu corpo, mas também foi um sentimento muito bom, foi um ânimo que cresceu dentro de mim, que me motivou em todas as áreas da minha vida. E eu comecei a caminhar, comecei a me ver ali na dança, dançar para o Senhor, que foi uma coisa que até hoje eu faço, que é uma coisa que eu faço até hoje, e que é o meu chamado, que eu amo fazer, e eu sei que Deus, através da dança,
faz grandes coisas, destrava grandes coisas na minha vida. Na sua vida e na vida dos outros também. Sim. Porque eu acredito que o ministério de dança é um ministério muito profético. Enquanto você está dançando ali, gesticulando, deixando Deus te usar, que não é algo, não é coreografia, é algo que o Espírito Santo desce sobre a sua vida mesmo. Naquele momento que você está ali, eu vejo pessoas sendo impactadas. Eu vejo principalmente os jovens desejando aquele Deus que você está ali apresentando para as pessoas, porque às vezes a gente tem uma mentalidade que só apresentamos Deus por intermédio da palavra, que não é verdade. Principalmente apresentamos Deus por intermédio da nossa conduta de vida, Sim. da nossa maneira de viver. Costumo dizer que nós somos a Bíblia aberta para as pessoas que nos rodeiam. E Júlia tem sido uma menina muito cheia de Deus. Ela tem feito aí os evangelismos impactantes, vestida de quê mesmo? De palhaço, não foi de palhaço? Ah, já teve vestida de palhaço. E é uma menina cheia de Deus, né? Isso é importante. Júlia, então você quis dizer pra gente que depois que Deus entrou na sua vida, você teve um direcionamento, teve ânimo para romper e teve novas perspectivas de vida, é isso? Isso, com certeza. Em relação ao ministerial, como eu já falei, foi através da dança. E em relação aos estudos, como eu também já citei, na minha família ninguém havia concluído o ensino médio, ninguém avançou nos estudos. E eu coloquei isso no meu coração, porque quando a gente está na presença de Deus, Deus nos dá esperança. Ele faz a gente olhar além daquilo que a gente conseguia ver. Então surgiu esse desejo no meu coração, eu vou fazer diferente, eu vou romper. E o meu chamado se alinhou com os meus estudos, que é uma coisa que eu amo. Com o incentivo da minha mãe, eu entrei na área da enfermagem, fiz o técnico, que teve diversas lutas para eu poder conseguir concluir. Era para eu terminar em 1 ano e meio, tá? Demorou 3 anos para eu conseguir concluir, graças a Deus. Eu estou formada no técnico. E a faculdade? A faculdade foi luta atrás de luta. Em 2019 eu concluí o ensino médio, fiz pré-vestibular, fiz o Enem e consegui a minha bolsa. 2020, na empolgação total, vai começar as aulas e aí vem a pandemia. Um balde de água fria. E aí eu não consegui fazer as aulas porque estava online. E aí foi bastante luta, eu acabei perdendo a minha bolsa, mas eu coloquei no meu coração, eu não vou desistir. Mas nesse processo eu chorei muito e questionei muito a Deus, porque eu tinha lutado para conseguir aquilo. Eu estudei, eu me esforcei, eu perdi todos os sábados de 1 ano fazendo pré-vestibular, então eu quase não saía, eu quase não fazia nada para poder me empenhar para aquilo. E aí, de repente, veio uma pandemia e eu perdi tudo. Mas aí Deus, mais uma vez, me deu ânimo, me deu força e eu continuei lutando. E aí foi 2021, vários processos, fiz o técnico. E o interessante é que Deus, Ele faz as coisas no tempo certo. A gente às vezes questiona, mas eu não consegui fazer isso. Mas Deus, Ele tem outro plano. Então, nesse meio tempo que eu perdi a minha bolsa na faculdade, eu fiz o meu técnico. Eu tive a oportunidade de ser empreendedora, que junto com você, eu abri uma hamburgueria. Então, eu consegui muitas experiências. Mas voltando à faculdade, não desisti. Mas aí eu falei, Senhor, agora eu entrego em suas mãos. E quando foi ano passado, 2022, eu fiz o Enem de novo, fiz o vestibular. E aí, quando saiu o resultado, não fui aprovada. Eita, gente. Aí eu falei, Senhor, de novo, será que não é da sua vontade que eu faça a faculdade? Aí, numa pregação, um pastor falou, Deus, Ele faz as coisas no tempo certo. Às vezes a gente quer adiantar os processos de Deus, mas não é assim que funciona. E aí, eu entrei na lista de espera, falei, não vou desistir. Primeira lista de espera, não fui aprovada. E aí mais um tempo, mais um processo e por fim, na última fila de espera,
eu fui aprovada para honra e glória do Senhor e agora eu estou fazendo a faculdade de enfermagem. Mas, Júlia, como que isso se alinha no seu ministério? Eu amo cuidar de pessoas. Eu acredito que através da enfermagem, através desse cuidado da saúde, Deus ele vai abrir as portas para que eu possa ajudar outras pessoas. Porque o chamado do Senhor que Ele tem para nossas vidas é cuidar das pessoas, é levar o Evangelho. E eu acredito que essa vai ser uma forma. Deus está cuidando, mas também está levando Deus. Porque a gente leva Deus através da nossa vida. Então, seja no hospital, seja numa clínica, seja nas ruas, a gente tem que levar a presença do Senhor. Amém. É isso. Então, Júlia, você quis dizer que quando você veio para Cristo, entregou a sua vida para o Senhor, você conseguiu quebrar uma barreira que existia na sua família. Sim. Que era a questão das pessoas não se formarem, não terem essa força de vontade de chegar e de alcançar. Às vezes até a força de vontade tinha, mas a circunstância da vida não permitia elas romperem. Isso. Então, para você que está tendo dificuldade na sua vida, pega o exemplo da Júlia. Ela conseguiu, através de Cristo, romper uma barreira que existia na família dela, tá? E hoje ela está cursando a sua faculdade, já fez o técnico de enfermagem, já está apta para trabalhar na área da enfermagem e agora ela quer mais. Ela tem desejo de alcançar mais. E agora ela está fazendo a faculdade para se tornar uma chefe de enfermagem, que com a faculdade consegue ser chefe de enfermagem. Sim. Né, Júlia? E Júlia falou também uma coisa muito interessante, que a função que ela escolheu, a profissão que ela escolheu para trabalhar, está ligada ao seu chamado. Quando a gente faz algo que a gente ama, algo que a gente gosta, algo que está ligado ao nosso chamado, não é trabalho, é prazer, né, Júlia? Com certeza. E uma das coisas que nesse processo de reprovação e aprovação, eu falava com o Senhor, se for sua vontade, o Senhor abre a porta, mas se não for, o Senhor nem abre a porta, porque eu não quero fazer alguma coisa que não esteja alinhado com o chamado. Porque às vezes a gente pode se enganar, a gente pode gostar de uma coisa e aquilo não ser a vontade de Deus. Então eu orava muito e pedia a Deus para Ele alinhar o meu chamado com a minha vontade não, mas com o que eu gosto de fazer. E graças a Deus se alinhou uma coisa a outra. Porque não adianta fazer por dinheiro. Claro que dinheiro é muito importante, mas a gente tem que gostar do que a gente faz e principalmente tem que ser debaixo da vontade de Deus. Porque se não for da vontade dele, a gente vai tentar fazer e vai dar errado. A gente vai tentar e a porta vai se fechar. Então, se não tiver alinhado com o propósito, não adianta. Olha, a Júlia falou 3 coisas. Uma, romper. Ela rompeu, tá? Algo que acontecia na sua família e conseguiu chegar onde ela queria. Júlia falou sobre alinhamento de chamado. O chamado dela está alinhado à função dela. E Júlia falou também sobre continuar fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Tá? Olha isso, gente. Uma jovem cheia de Deus, cheia de sonhos, cheia de desejo. O desejo de Júlia é única e exclusivamente ajudar pessoas. Única e exclusivamente ajudar pessoas. Eu queria que Júlia, nesse momento, profetizasse sobre a vida desses jovens, Júlia, que estão nos vendo agora, te olhando como um exemplo, como uma jovem cheia de Deus, como uma jovem realizada. O que você tem para falar para esse pessoal? Primeira coisa, que o impossível está na nossa mente. Que se você acreditar que você não vai conseguir fazer alguma coisa, você não vai conseguir. Se você acreditar que você consegue, pode ter luta, pode ter dificuldade, pode ter desafio, mas você vai conseguir. E o importante é não desistir, porque desafios, pedra no caminho, palavras de pessoas que estão ao seu redor, de pessoas próximas vão vir em todo momento. Mas você tem que colocar sua confiança em Deus e acreditar que você vai conseguir. Talvez hoje a sua realidade não é a que você queria. Talvez você não está fazendo aquilo que você tem vontade de fazer ou acredita que não vai conseguir. Mas todas as coisas podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Então,
Então acredite nos seus sonhos, você é capaz, você consegue sim, se você quiser e se você tentar. Gente, a gente vai encerrar esse vídeo, mas independente se você é um jovem ou se você já é um adulto, se você tem sonhos, corra atrás dos seus sonhos. Não deixe o seu sonho morrer, tá? Ah, Fabiano, você está falando com Júlia aí, mas eu já tenho 40, 50 anos e não concluí os meus estudos. Ainda tem tempo, tá? Tem um ISEJA, faça um ISEJA, se forma no ensino médio, vai para o curso preparatório, faça a sua faculdade, se forme, porque ainda tem tempo. O céu é o nosso limite. Quem quer, faz. Quem não quer, inventa uma desculpa. Júlia falou que teve diversas dificuldades. Talvez se fosse outra pessoa, ia falar assim, Deus está me reprovando, não é Deus que quer não. Deus não quer essa chamada para mim não. Mas ela insistiu acreditando que era aquilo que Deus queria. E hoje está fazendo a sua faculdade. O que mesmo que é um problema para você? O que tem te impedido de crescer? O que tem te impedido de alcançar o que você quer? Deixa de desculpa, levanta do sofá, vai à luta, vai trabalhar, vai se formar, vai estudar, vai jogar Deus para as pessoas, começa a arder em outras pessoas, começa a queimar em outras pessoas, começa a inundar outras pessoas. A sua vida é um propósito de Deus. Você nasceu para ser usado por Deus, independente da área que você tiver. Deus vai te usar onde você estiver. Então para de inventar desculpa e comece a transbordar Jesus por onde você vai passar. Filhão, filhona, Vem comigo, vem!